Hoje iremos fazer o experimento de controle de um servomotor. Essa experiência tem como objetivo a familiarização e projeto de um circuito de controle simples de um servomotor. A parte experimental inclui atividades de familiarização do servomotor e depois a implementação do circuito digital para controle de sua posição. Como objetivos, após a conclusão dessa experiência, alguns tópicos devem ser conhecidos pelos alunos: funcionamento do servomotor, modulação PWM e circuito de controle. Um servomotor é um motor elétrico cuja principal diferença com os motores é seu controle de posicionamento, muito usado em aplicações como automodelismo e aeromodelismo, onde o controle preciso de posicionamento de partes do equipamento é essencial para seu funcionamento. A figura 1 ilustra seu uso em aeromodelos, onde o servomotor é responsável pelo posicionamento dos controles da direção e ajuste de superfícies da asa. Internamente, o servomotor é composto por diversos elementos: motor, responsável pelo acionamento das engrenagens do eixo principal do servomotor; engrenagens, responsáveis pela redução da rotação do motor e aumento do torque; encaixe de saída, conexão de saída para controle; potenciômetro, usado para monitorar a posição do servomotor; e circuito de controle, que é a base do funcionamento do servomotor, monitora a saída do potenciômetro e a ativação do motor interno para manter a posição determinada pela entrada. Bom, então vamos primeiramente visualizar como que é esse controle de um servomotor, a atividade de familiarização. Nós temos dois servomotores. Esse primeiro, à esquerda, nós iremos controlar através de um equipamento já pronto, através dessa interface web que estamos vendo no canto superior esquerdo. Então, por exemplo, ele está hoje agora em 45 graus. Vamos montar ele para 0 graus. Então a gente pode ir modificando o posicionamento pouco a pouco, fazer uma mudança mais abrupta, variando os graus de 0 até 180 graus. O contrário também não funciona, porque você controla o posicionamento a partir do PWM, que é o que iremos falar agora. Bom, mas como que ele funciona internamente? O controle do servomotor é obtido por um sinal de entrada que apresenta nível de tensão TTL e que especifica a sua posição. O formato desse sinal segue a modulação PWM, Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. Uma informação é codificada em modulação PWM através da largura do pulso em nível alto em relação ao período total de oscilação, ou seja, através do seu fator de forma, que é o Duty Cycle. Aqui nessa figura nós conseguimos ver vários Duty Cycles de 10% até 90%. A modulação PWM tem diversas aplicações. Uma dessas é usada para controlar a intensidade luminosa de um LED, conhecida como dimmer de LED. Ao mudar a razão que o sinal fica em nível alto, é possível controlar o tempo que o LED fica iluminado, e assim uma frequência de oscilação adequada, temos a sensação de que é possível mudar sua intensidade luminosa. Já no caso do servomotor, que é o experimento atual, a posição é controlada como um sinal de período de 50 Hz e pulsos com largura de 1 até 2 milissegundos, conforme ilustrado na figura abaixo. Variando-se a largura do pulso, a posição pode ser variada em até 180 graus, como foi demonstrado. A conexão do servomotor pode adotar alguns padrões diferentes, dependendo do fabricante. Para o fabricante JR, nós temos um terminal menos equivalente ao Terra, terminal mais, que é o VCC, que no caso aqui é 5 volts, e sinal de controle, que é o sinal PWM com nível de tensão compatível com TTL. Então, na primeira parte nós fizemos essa primeira familiarização, de verificar o controle do posicionamento do servomotor. Na segunda parte nós iremos sintetizar um circuito em VHDL. Então, como primeira parte,
Nós temos um tutorial base para a criação de circuitos digitais em VHDL no Quartus Prime 16.1. Se for necessário, a referência está no site do Laboratório Digital, passo a passo para a criação do projeto. E a partir do código base, nós criamos um projeto do controle do servomotor. E aqui nós iremos compilar. Lembrando que o código VHDL não foi alterado, ele é exatamente do mesmo jeito que está disponível no site da disciplina. E um ponto que deve ser atentado é que o nome do componente do arquivo VHDL deve ser o mesmo do projeto, para que não ocorram problemas. Após a compilação, uma questão importante após essa compilação inicial, né, antes de realmente fazer a carga para a placa, é conveniente realizar simulações com o test bench do próprio software de simulação do Quartus e também fazer a designação de pinos. No caso aqui é uma Ciclone 4, que pode ser diferente da sua placa. Por exemplo, no laboratório digital nós temos a Ciclone 5, mas sempre conseguir fazer essa designação de pinos de acordo com o manual da placa. Então, para cada uma dos inputs e output, você faz uma designação de um pino de saída ou de entrada que você irá fazer a interface com o FPGA, para fora da FPGA. Bom, a compilação foi realizada com sucesso. Nós iremos para o programador agora. Importante deixar o USB Blaster aqui, modo JTAG. Vamos adicionar o arquivo que está no output files do projeto que você acabou de compilar. Aparece aqui. Na criação do projeto é importante realizar a designação correta da placa que você está usando. Outro ponto importante. Bom, agora com o cabo USB ligado, nós iremos realizar a carga para a placa. Foi realizado com sucesso. Então, primeiramente, o que nós podemos fazer é interagir aqui com a interface em aplicativo do Blink, no caso, que está aqui no centro da nossa tela. Então nós conseguimos ver a forma de onda ali, nesse osciloscópio que nós estamos vendo. E o que acontece se você mudar para os outros parâmetros, que na verdade já estavam
prontos para a carga do servomotor, para o controle correto. Modificamos um pouco os parâmetros do VHDL, nós iremos compilar, carregar de novo para a placa e visualizar a forma de onda novamente. Claro, essa abordagem pode ser feita também com simulação, uma forma mais inicial, e então para a implantação na placa você realiza realmente a compilação e a carga para a placa, numa etapa posterior da simulação. A compilação foi realizada com sucesso. Agora sim nós iremos ver após a carga. Adicionar o arquivo, acabou de ser compilado, realizar a carga. Carga realizada com sucesso. Então o que nós temos aqui na interface? Nós temos sinal de reset, que com ele uma das outros bits de controle tem algum efeito. Agora, se você não tiver com o circuito resetado, você tem 2 bits de controle para a forma da onda, esse bit menos significativo. Você vê que a frequência está bem diferente. Um bit mais significativo, e se colocar os dois, nós temos um duty cycle maior, mas você percebe que a frequência ficou totalmente diferente da anterior. No caso, nós temos aqui 1 milissegundo por divisão. Então, com o sinal de 50 Hz, nós temos os 20 milissegundos, então nós conseguimos ver um ciclo inteiro aqui. E, ao invés de um ciclo, nós conseguimos visualizar que nós temos muito mais que isso. Então, agora sim, a alteração do circuito aqui. Podemos referenciar aqui novamente ao relatório. A ideia aqui então do circuito do controle do servomotor, que irá gerar as formas de onda conforme demonstrado naquela figura 4, com frequência de 50 Hz. E, na verdade, o que estávamos controlando então é um sinal de controle PWM do servomotor, que é gerado a partir dos sinais de entrada. A posição, que é o sinal de 2 bits, que permite especificar a posição do servomotor, valor de entrada para ajustar o servo para a posição mínima, central e máxima, 0, 1, 10 e 11. E o valor 00 gera uma saída nula. E o clock aqui, iremos usar o clock interno de 50 MHz da placa. Cada placa vai ter uma designação de pinos diferente, mas a ideia aqui do Ciclone 4, por exemplo, que é o que estamos utilizando, você tem, por exemplo, esse clock 50 aqui, o pino Y2, que é o que está na designação de pinos do quartos. Então, considerando
primeiro a contagem inteira que você quer pegar esse clock interno de 50 MHz e gerar um clock de 50 Hz. E os duty cycles eles são equivalentes a uma contagem especificada de ciclo de clock para dar os duty cycles que vão fazer essas três posições. Fazendo as contas, você chega nesses valores que estão comentados aqui, então a gente vai modificar e voltar para eles. Primeiro de 50 MB para 50 Hz. Então, para cada um dos pulsos aqui, fazendo as contas, você consegue fazer cada um desses resultados aqui. Porque se você olhar pelo código aqui, até essa largura o circuito vai ficar em 1 e depois dele ele vai ficar em 0, fazendo aquela forma de onda que nós desejamos. Aqui eu vou deixar compilando novamente. Teremos que fazer a carga novamente para a placa. E visualizar novamente a forma de onda e verificar que estamos então com um período aqui nessa visualização desse osciloscópio ao interagir com esses dois botões que são de controle. Esse aqui de cima é aquele botão de reset que a gente acabou de falar. A compilação ainda está em andamento. Um detalhe aqui que nós estamos usando um Arduino Uno para monitorar e colocar esse osciloscópio web, que faz também esse controle desse servomotor por fora, que é esse servomotor que está na frente aqui. Nós estamos fazendo o projeto para o controle desse segundo servomotor que está um pouco mais ao fundo à direita. Que então será controlado através da interface Blink, a partir do aplicativo disponível para Android e iOS. Então vamos conseguir visualizar através dessa webcam o controle desse segundo servomotor. Esse primeiro aqui ele continua funcionando, que foi utilizado na parte de familiarização. Então esse primeiro servomotor da esquerda ele está sendo controlado por um Arduino, que consegue também monitorar o sinal de saída da FPGA. E logo em seguida nós iremos ligar o sinal de saída da FPGA no segundo servomotor à direita e verificar o controle de sua posição através da interação com esse aplicativo. Esse aplicativo, na verdade, ele está conectado ao SP8266, que está conectado a esse servidor Blink, e que está fazendo a interface então com a FPGA, que está controlando o servomotor. Aqui foi realizada a compilação com sucesso, portanto, nós podemos realizar a carga. Primeiro adicionar o foi compilado agora. Então realizamos a placa, a carga para a placa. E agora sim podemos interagir através do aplicativo,
visualizar primeiro a forma de onda. Então a gente consegue ver uma forma de onda que o período ele fica em um bem no comecinho só. Com o bit mais significativo ele fica um pouco mais. Com os dois ele pega um dead cycle maior. Bom, e a partir daqui, como nós temos aqui agora integrar com o funcionamento do circuito do servomotor. Agora eu realizei a ligação para o controle do servomotor. Primeiro verificamos o correto funcionamento da forma de onda dele na frequência correta. Agora sim podemos interagir com o servomotor. Então temos essa posição 1, 0, 0, 1 e 1, 1, conforme especificado. Então esse aqui foi um exemplo de como nós podemos realizar o projeto do circuito de controle em VHDL, usando o PWM, a partir de um clock interno de 50 MHz para gerar um clock, uma frequência bem menor de 50 Hz, que a partir do PWM gerado ele controla então esse servomotor. De forma não tão granular, mas parecida com a que a gente fez na parte de familiarização.